Atenção para uma novidade, o transporte de botijões de gás e galões de água na garupa de motocicletas, está proibido a partir de agora. É uma prática bastante comum aqui na cidade de São Paulo e está com os dias contados. É a partir do dia 4 de agosto, agora não, a partir de 4 de agosto. Esse tipo de transporte será considerado infração grave, com multa de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira do motociclista. Galões com mais de 20 litros e botijões acima de 13 quilos deverão ser transportados por veículos maiores, como caminhonetes e também caminhões. De acordo com o CONTRAN, a mudança visa a segurança dos funcionários que realizam a entrega desses produtos. Então a gente vai falar sobre isso a partir de agora, A gente deu essa nota para que você saiba, sobre o tipo de transporte, para justamente introduzir o assunto que a gente vai falar a partir de agora. Não são poucos os casos, em que botijões, muitas vezes instalados de uma forma que não é a ideal, acabam criando um vazamento, acabam acontecendo os vazamentos que podem muitas vezes terminar em explosões sérias, em que deixam aí a casa, não só da própria pessoa, mas de toda a vizinhança, muitas vezes comprometida. Para falar sobre a segurança dos botijões de gás, eu estou recebendo hoje aqui no programa o Vicente Longatti, que é especialista em segurança com botijões de gás. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Tudo jóia. Tá aí um assunto seríssimo, Muito sério. Muita gente morre de medo de mexer com botijão. Tem medo. Mas não precisa ter medo, só basta saber o passo a passo, Exatamente, é muito simples, mas requer alguns cuidados e uma atenção especial. Porque os dados do Corpo de Bombeiros mostram que essa falta de cuidado, ela não é tão rara assim no dia a dia das pessoas, O número de vazamentos, graças a Deus, segundo os dados que a gente tem aqui, eles caíram de 2010 para 2011, mas eles ainda continuam muito altos, E como eu acabei de comentar, muitas vezes um vazamento que não é percebido, no cheiro e etc., pode culminar aí num acidente muito grave, Geralmente grave, E agora, por que os vazamentos diminuíram ao longo desses anos? É importante saber isso. De 96 para cá, as empresas distribuidoras, cumprindo uma autorregulamentação, passaram a requalificar os botijões. Tá. Então, nos últimos 15 anos, foram 106 milhões de botijões requalificados, ou seja, foram tirados do mercado, levados para uma fábrica especializada, para as fábricas especializadas, que fazem todos os testes, toda a verificação de resistência, componentes, e depois esses botijões voltam para o mercado. É uma prática que não existia no Brasil. Eles são reutilizados sempre, Sempre, sempre. Então, por exemplo, o botijão de gás tem validade. Não, ele não tem uma data, um prazo de validade. Ele precisa sim, a partir da primeira requalificação, a cada 10 anos, parar novamente e ser encaminhado para essas fábricas especializadas, chamadas requalificadoras. Tá certo. Vamos começar falando então sobre as dicas que as pessoas têm que saber. Primeira coisa, o botijão, ele precisa ter um lugar de honra na casa, ele tem um lugar correto para ser instalado, Ele tem sim. Muitas pessoas perguntam se o botijão, qual é o local ideal para a colocação do botijão. É o lado do fogão. Tá. Ele foi feito para estar ali do lado do fogão. Então não tem problema ele estar ao lado de uma alta temperatura que o fogão pode causar. É que, na verdade, na lateral do fogão existe um isolamento, o que não acontece com a parte traseira. Tá. Então, por isso que se orienta para que a mangueira nunca passe por trás do fogão, do forno, particularmente. Porque esse aquecimento do forno pode culminar com o amolecimento e até o rompimento de uma mangueira. Então a gente está aqui com o fogão, não é um fogão de chão, como a gente normalmente tem em casa, mas então o lugar ideal para a instalação deste botijão seria aqui, na lateral, do lado dele. E a mangueira nunca deve passar por trás do fogão. Então, mangueira seria essa aqui. O que nós temos hoje? Alguns fogões um pouco mais modernos que têm opção de lado para instalação, o que facilita bastante a dona de casa. Os que não têm, os mais antigos, aí sim eles precisam de uma instalação um pouco mais elaborada. Tá. Um flexível, à base com malha metálica, que ele resiste justamente a essa temperatura. Ah, entendi, porque é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, mas de repente a pia dessa casa está no lado que o fogão não permite que a mangueira não passe por trás. Então existem mangueiras especiais, se ela precisar ser passada por trás do fogão. Exatamente, vai numa loja especializada. Eu não tenho ela aqui hoje. Não. Então essa aqui seria uma mangueira que é a mais utilizada. É a convencional.
Aquela outra, então, ela tem uma trama de metal por dentro, é isso? Ela por fora. Por fora? Por fora. Tá, que ela tem protege uma da trama de temperatura. metal, ela é totalmente diferente dessa e ela protege da temperatura. E a gente mesmo consegue fazer a instalação, a troca do botijão com facilidade ou a gente precisa sempre contar com a ajuda de um profissional? Não, ele foi feito para ser manuseado, inclusive pela dona de casa mesmo. Mas contanto que ela faça da forma correta, né? Exatamente. A gente pode demonstrar aqui a forma correta de se fazer a instalação do botijão. Tá, então o botijão não tem necessariamente que ser colocado num lugar arejado, como se falava um tempo atrás, precisa ser do lado de fora da casa, arejado e tudo mais. Ele pode ser do lado do fogão, contanto que ele respeite todas as regras de instalação. Essas pequenas regras. Se tiver possibilidade de colocar do lado de fora, né, faz o furo na parede, coloca ele para o lado de fora e deixa lá. Tá. Mas normalmente é meio que difícil, a gente não vê isso comumente. E então o botijão ele pode ficar tanto do lado de dentro como de fora. Agora todo mundo tem um botijão reserva. É verdade. E é esse que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque aonde ele está guardado? Né? Esse a gente sabe que está do lado do fogão. O outro, a gente precisa tomar cuidado aonde vamos guardar esse botijão. De preferência num local que tenha ventilação, né? E ausência de temperatura. E ausência de temperatura, longe de pontos de ignição, tomadas, ralos. Por que ralos? Porque o gás ele é mais pesado que o ar. Então, no caso de um vazamento, ele vai se acomodar numa superfície mais baixa. Dentro da tubulação, muitas vezes. Pode descer para a tubulação. Ah, entendi. Entendeu? Vamos mostrar a instalação correta, então, para que as pessoas entendam quais são os materiais que as pessoas têm que ter em casa, né? Como identificar se esse material já não está mais com condições de uso, se tem ferrugem, etc. Posso falar um pouquinho da compra? Claro. Os cuidados com a compra? Claro, opa, super importante. Por quê? O primeiro cuidado começa na compra. Um botijão em perfeito estado, ele vai estar próximo a este, com uma boa pintura, sem amassamentos, sem ferrugem, né? E todo botijão ele tem uma marca, a marca no corpo, a marca da distribuidora, né? E ele também vem com um lacre e uma etiqueta de segurança, que está aqui. Tá. Então o lacre, a etiqueta e o botijão, ele traz o nome da distribuidora. Se um desses itens não for conforme, é porque esse botijão pode ter sofrido uma adulteração. E aí que mora o perigo, né? Tá. Botijão sem etiqueta, não compre. Botijão sem lacre, também não compre. Tá. Se você tiver um botijão próximo àquele ali, que nós trouxemos, cheio de amassamentos. Pelo amor de Deus, todo enferrujado. Imagina um botijão desse bem pintadinho, vamos dizer assim, maquiado, né? Tá. De repente a dona de casa... Né? Pode acontecer. Pode acontecer. E como é que a gente vê que ele não está legal? Porque consegue maquiar na pintura, mas o amassado não, né? Nós podemos ver que esse botijão, ele tem amassamentos, ele tem ferrugem, ele tem perfurações na chapa. Tá. Por mais que você pinte, você vai perceber que ele é irregular. Né? E uma distribuidora de procedência nunca vai entregar um botijão desse para um consumidor. Ele já está amassado naquela auréola em cima, não sei como chama isso. É o aro superior. De cima, né? Onde a gente não costuma pegar, né? É anatômico, e esse aqui justamente. Totalmente redondo, né? Um círculo perfeito como tem que ser. Certamente um botijão como aquele, indo para uma requalificadora, ele não passa nos testes. Tá. Então, um detalhe, desses 106 milhões de botijões, 25 milhões foram sucateados. É mesmo? Não passaram nos testes. E se fossem utilizados, ofereceria um risco muito grande para as famílias, né? Com certeza. Ok, comprei e levei para minha casa. E a instalação? Retira o lacre, né? Preserva a etiqueta, que na etiqueta tem data do invase, telefones úteis para assistência técnica. Ah, tá. Então mantém a etiqueta, é importante. Isso. Ok. Aí vamos pegar aqui o regulador de pressão. Eu trouxe propositalmente, né? Esse regulador de pressão parece que está em bom estado, não é isso? Parece. A mangueira também. Só que se nós olharmos aqui, essa mangueira venceu em 2010. Ah, então a mangueira tem prazo de validade? Tem. Ah, olha só, eu vou até falar da pergunta da Janaína Moraes. Ela queria saber quando deve trocar a mangueira do botijão. Então está respondida a sua pergunta. Ela tem prazo de validade, deve ser observado no corpo da mangueira, é isso? Isso. A mangueira padrão, ela é transparente, com a tarja amarela, ela vem com a indicação da validade. Tá. Como o regulador de pressão também. Tá. Então, ele tem uma validade de 5 ele também anos. Tem. Tá ali em cima. Ele tem 5 anos aqui, data de validade. Mas ele tem a data de fabricação nele ou a gente vai ter que observar quando a gente comprou? Ele tem. Tem? Aqui atrás. Ah, legal. Ele foi fabricado em 2005. Tá.
Tá? Então também está vencido. Está vencido, já está em bom estado, porém, e é o que o consumidor muitas vezes não leva em conta. Não presta atenção nisso, né? Falar, tá bom, está em perfeito estado, eu vou preservar meu regulador. Deixa eu mostrar uma outra coisinha também. Esse símbolo é muito importante a gente observar, né? É o símbolo do Inmetro. O símbolo do Inmetro, para ver se está tudo ok, se ele foi feito realmente por uma empresa que passou em todos os testes de segurança e verificação importantes, né? Tanto a mangueira quanto o regulador e o próprio botijão de gás, ele tem o selo do Inmetro também. Também? Também, tá aqui. Ok. Tá? E aí, como é que a gente coloca? Como é que faz a instalação? Bom, colocar o regulador sempre na posição vertical, né? Com o registro na posição horizontal, ele está fechado, sempre fechado, e proceder o acoplamento. Tá. Esse acoplamento ele foi feito para ser perfeito. Né? Sem dificuldades. Sem dificuldade e manualmente, nunca com uso de ferramentas. E sem precisar ficar colocando nenhum tipo de veda rosca, nada disso? Nunca. Se não der uma perfeita vedação, repete a operação, porque dependendo do acondicionamento, pode ter alguma terrinha, alguma sujeirinha na rosca, tira, coloca novamente. Tá. Se o vazamento persistir, separa, aí vem a importância da etiqueta. Ligar para a empresa distribuidora e solicitar a troca, que é gratuita. Mas quando é que a gente sabe que o problema está no encaixe do botijão ou no nosso regulador? Se não tiver vencido, né, se o equipamento estiver em bom estado, tanto o regulador como a mangueira, solicita, porque o técnico vindo ele vai orientar se o problema foi no botijão ou foi na mangueira. Tá certo. Tá, e como é que a gente vê se tem vazamento, se continua vazando, se está tudo certo? Foi acoplado, libera o gás pro fogão? Ainda não. A gente tem que fazer o famoso e tradicional teste de espuma. Da espuminha. De sabão. Todo mundo tem uma espuminha, um detergente. Vamos tentar fazer. Coloca uma quantidade generosa na esponja. Isso. Faz uma espuminha. Porque é ela que vai denunciar se o gás está saindo dali. Exatamente. Da conexão ou não, né? Qualquer borbulha, né? Então a gente faz. Então deve ser aplicado aqui, onde a gente emendou, onde a gente conectou, né? Também. Então a gente coloca bastante espuma, né, fazer o máximo possível, ok? Observa, qualquer borbulhamento, sinal de vazamento, Tá. ok? Não tem borbulhamento, está perfeito para o uso, faz a abertura do registro. Então mesmo sem abrir o registro, a gente consegue ver se o Claro, vazamento está acontecendo porque aqui o gás embaixo. está contido aqui nesse pedaço. Tá certo. Né? Fez, está liberado? Ainda não. Não? Uma coisa que o consumidor deve fazer sempre é testar a conexão. Ah. Por quê? Puxa o fogão para fazer uma limpeza, É verdade. né, e tudo mais, e essa conexão ela pode se desprender. Isso a gente movimenta bastante em casa, Bastante. né? Então coloca aqui, faz o teste da espuma aqui, na conexão, ok? Tá. Da mangueira, e também, se possível, atrás do fogão. Tá. Aqui, porque tem a outra conexão. Aqui também, ó. Também. Vamos mostrar aqui, deixa eu virar só um pouquinho para mostrar. Aqui também é importante fazer o teste da espuma, que é a conexão aonde vai trazer o gás para o seu fogão, tá? Isso em qualquer tipo de fogão que você tenha, que você use o botijão Exatamente. em casa. No caso do gás encanado, quando a gente liga, né, pessoas que moram em apartamento, que tem aí o gás que usa coletivamente no prédio, é importante fazer também essa verificação Também, da sempre, conexão do fogão. sempre. Né? Exatamente. Tá certo. Olha, são dicas muito importantes quando a gente fala em segurança, não só nossa, mas a da família, de toda a vizinhança, muitas vezes de todo um quarteirão que pode ser comprometido com a explosão de um botijão de gás. Qualquer cheiro diferente que você perceba de vazamento de gás, faça essas verificações. De repente, em caso de emergência, a gente pode fazer contato com a distribuidora. A distribuidora sempre. Certo. E caso não consiga, ligar para o Corpo de Bombeiros. Ok, muito legal, gente. Eu vou deixar então aqui o contato do Vicente Longatti, que é especialista em segurança com botijões de gás, www.copagas.com.br, www.copagas, com Z, claro, .com.br. Muito obrigada. Até uma próxima, viu, Vicente? Bom dia para você também.